considera que eleições antecipadas é de facto o caminho. Sim, eu julgo que é indiscutível, que é o único caminho. E é preciso começar por dizer que nem Vítor Gaspar, nem Paulo Portas verdadeiramente se demitiram. Foram empurrados, foram expulsos pela luta dos trabalhadores portugueses contra uma política que se traduziu no empobrecimento drástico do país, no agravamento a níveis inauditos de taxação, de tributação e de corte de direitos fundamentais a quem vive do seu trabalho e aos pensionistas e reformados, e portanto é a luta do povo português, que já aliás não os deixava dizer. Sim, acho indiscutivelmente foi a luta do povo português e o isolamento e o desmascaramento da política do governo, personificado naquele que era o protegido número 1 do Primeiro-Ministro e que corporizava de uma forma concentrada a política de genocídio fiscal que este governo assumiu como sua tarefa, que o pôs na rua. E Paulo Portas é também posto na rua por essa luta, confirmando uma coisa, que desde pelo menos o tempo das descobertas e, portanto, das viagens à Índia, que se sabia e que se sabe que quando uma nau começa a afundar, os ratos mais espertalhocos são os primeiros a abandonar a nau que se afunda. E, portanto, Paulo Portas não dá ponto sem nó e sai neste momento empurrado por essa luta e visando, se o povo português agora, porventura, se deixasse paralisar por algo que é uma vitória, mas que é uma meia vitória, visando atingir um objetivo que é o de se apartar da política deste governo. E, portanto, que é isso que Paulo Portas ensaia na sua carta mistificatória e que ensaia agora dizendo, bom, eu não tenho nada ou tenho muito pouco a ver com esta política de ataque aos pensionistas, aos reformados, aos trabalhadores. Eu sempre estive contra o excesso da carga fiscal, eu sempre estive a favor dos reformados e pensionistas e é essa manobra que está aqui em causa. E que lhe parece esta hipótese do coligação, iniciativa presidencial? A coligação governamental estilhaçou-se completamente. E, portanto, como é óbvio, só um Presidente da República que tenha definitivamente perdido a vergonha é que pode-lhe passar pela cabeça fazer uma coisa que é o governo de iniciativa presidencial, porque o governo de iniciativa presidencial não significará outra coisa que não seja isto. Manter num pulmão artificial o governo do PSD, ainda com outras caras, com a mesma política. E, portanto, isso é completamente inaceitável porque é isso que o povo português rejeitou. Portanto, para mim só há, no quadro, digamos, constitucional, no quadro democrático, uma solução. E deixemos dessa história que eu acho também que é um discurso que nós já devíamos ter maturidade democrática suficiente para rejeitar, que é, eleições, que horror, então qual vai ser a imagem lá fora, a perturbação que vai em democracia. A imagem mesmo lá do ponto de vista que os portugueses vão sentir cá dentro depois não, eu estou eleições. A dizer por causa da credibilidade, mas qual é o Parlamento de Eleições? Vamos lá ver. Qual é o Parlamento de Eleições? Trará um segundo resgate com ainda mais sacrifício. Porquê? Mas porquê é que tem de ser assim? Só se nós tivermos um governo de vento pátrias igual a este. Só se tivermos um governo de vento pátrias igual a este é que nós teremos nessa posição. Se nós formos capazes de afirmar uma alternativa... vão conseguir negociar outro tipo de condições? Acho que é perfeitamente possível. E é preciso dizer isso com toda a clareza em vez de se começar já a mesma chantagem que foi feita quando as últimas eleições. Eu acho que nós devemos aprender com os erros que cometemos. Volto a dizer, porque já o disse aqui mais que uma vez, nós caímos nessa esparrela, nós todos, povo português, caímos nessa esparrela em 2011 de aceitarmos ir para eleições que supostamente se destinavam a que o povo português definisse soluções, quando afinal a liberdade de decisão estava sequestrada. E essas eleições foram uma farsa, porque se pretendeu convencer as pessoas que só tinham que votar entre o PS e o PSD, porque tinham que seguir os ditames da Troika. O resultado está à vista. Isto é, quem aceitou essa chantagem e depositou o voto em qualquer desses dois partidos, ou nos seus acólitos, neste caso o CDS, está a ver que essa escolha precisamente legalizou esta política de completa destruição do país e de genocídio fiscal que nós temos tido. Deixe-me só terminar, porque eu acho que é um discurso que nós devemos rejeitar, e eu rejeito liminarmente o tipo de comentadores que se vêm servir dos tempos de antena da televisão para meter medo às pessoas e dizer, temam as eleições, não pensem em escolher outras pessoas que não sejam os cordatos aplicadores da política da Troika. Não, é o contrário. O que o país precisa é exatamente de ruptura com a política da Troika. O que significa que o Sr. Seguro também não é uma alternativa a esta política. Porque, sobre matéria de impostos,
de genocídio fiscal, de ajoelhar perante a Troika. Ele tem, no essencial, exatamente a mesma política que este governo. Dizia que esta má imagem dos portugueses face aos políticos, na sua opinião... Não é face aos políticos. Deixe-me só terminar a questão. Certo. Na sua opinião, dizia só respeito aos partidos do arco da governação. Eu pergunto-lhe se, nesse sentido, acha que, se efetivamente as eleições se concretizarem, que os outros partidos vão ter, então, as suas percentagens de subir. Pois provavelmente terão, mas vamos lá ver uma coisa. Que é inegável que as pessoas, quando falam dos políticos, estão a reportar-se aos políticos que nos têm desgovernado. É inegável. E é inteiramente justa a crítica que essas pessoas fazem aos partidos que têm passado pelo governo e que nos últimos 30 e tal anos têm sido sempre os mesmos. Isto é o PS, o PSD e o CDS. E são esses que, de facto, têm as mãos mergulhadas nas responsabilidades desta situação. O discurso de que nós não precisamos de partidos é um discurso perigoso. E nós conhecemos algumas experiências históricas onde isso levou. Portanto, quando se diz nós não precisamos de partidos políticos, não. Os partidos políticos são indispensáveis em democracia. Agora, sejam partidos que tenham uma política para servir os interesses do povo e não para se servir a si próprios, que é aquilo que estes partidos têm feito. E, portanto, o que é preciso assinalar e que eu acho que é preciso marcar é que, primeiro, não há problema nenhum, nem crise, nem cataclismo nenhum perante divergências, perante entre aqueles que são, num determinado momento, os titulares dos cargos públicos, quanto à forma de atacar problemas fundamentais para o país, se convocarem eleições para que o povo português decida quais são os caminhos a seguir. Não há drama nenhum nisto. Segundo ponto. O que é inaceitável é que os opinion makers já estejam hoje a situar-se ao serviço exatamente dos partidos que nos têm desgovernado durante estes anos, a pretender fazer crer que as escolhas passam apenas por aqueles partidos que são precisamente os responsáveis. Porque aí é que está a lógica do círculo vicioso. E, portanto, o que se deve dizer às pessoas é votem em todos menos nestes. Naturalmente eu gostaria que votem sobretudo no meu, mas eu diria votem em todos mesmo nestes, porque estes já lá estiveram e mostraram o que é que não valem. E estas coisas, esta responsabilidade política, não apenas dos que estiveram à frente de cargos públicos e políticos e fizeram o que fizeram, eu saliento aqui 2 anos de governação PSD-CDS, convém não esquecer isto, aumentaram em 30 pontos percentuais a dívida. Estamos com mais de 10% do déficit. Rebentaram com a maior parte do pouco tecido produtivo que restava e destruíram cerca de 500 mil de empregos e neste momento temos 1,5 milhão de empregos. E no fim disto tudo, a nossa dívida aumentou, o endividamento do país aumentou, a capacidade produtiva diminuiu, os desempregados aumentaram exponencialmente, as pessoas estão esmifradas, quem trabalha, e apenas estes, estão esmifrados até ao limite, muito para além do limite das suas capacidades, e o país está privado de algum dos seus principais setores e empresas e instrumentos estratégicos, e felizmente que este governo vai abaixo não tinha dado cabo do resto. E, portanto, isto é o balanço da governação disto, e há alternativa a isto, e deve-se dar, e a campanha eleitoral que venha aí, deve ser uma campanha em que os pontos de vista e as propostas daqueles que têm alternativas para apresentar, em vez de serem silenciados à partida, com o argumento de que só estes é que podem ser governo e só estes é que podem falar, porque essa foi exatamente a lógica que nos conduziu a este cataclismo. Foi essa a lógica. Foi deixar apenas falar nas últimas eleições o PS, que tinha assinado o acordo da Troika, e o PSD e o CDS. Veja-se qual foi o resultado. Culpas aqui de parte a parte, 1 minuto e meio para terminar. Eu julgo que as culpas são secundárias. O que é preciso ver aqui é a responsabilidade política e, de facto, a escolha de uma pessoa como Maria Luísa Albuquerque, que aliás é oriunda da área do PS. Já agora convém não esquecer estas coisas. Esta senhora da confiança de Pedro Passos Coelho. Chegou a estas coisas, a estes cargos públicos, pela mão do PS, pela mão de um então secretário de Estado do Tesouro de Guterres, chamado Baganha, Manuel Cruz Baganha. Foi primeiro ao gabinete do secretário de Estado do Tesouro, depois à REFER, e depois foi, salvo erro, diretora do núcleo de emissões e mercados do IGCP. Portanto, até à queda do Sócrates. Portanto, isto mostra bem o que é o Bloco Central a movimentar-se, e cada um deles não tem, de facto, autonomia para se pronunciar sobre o que é que seja nesta matéria. Agora, o que esta escolha demonstra é que, numa altura em que sai aquele que foi apresentado sempre pelo Governo como o símbolo
da competência profissional, não acertava uma previsão. Convém agora também não esquecermos isto. Não acertou uma previsão que fosse. Mas o símbolo da competência profissional, um nome conhecido internacionalmente, a única escolha que consegue ser obtida é a da sua Secretária de Estado.